Capítulo 10. Belo começo para uma vida de eremita. 4 semanas de tortura, infortúnios e doenças. Nesses gélidos ventos e este clima do norte, tão agreste, e estas estradas intransitáveis, e estes médicos de província sempre tão morosos. Sim, e esta ausência da humana fisionomia, e pior ainda, a sentença terrível de Kenneth de nem pensar em sair de casa antes da primavera. Heathcliff acaba de me honrar com a sua visita. Há cerca de uma semana, mandou-me o par de fazões, os últimos da época. Grande velhaco, sabe bem que não está completamente isento da culpa desta minha doença, e era isso mesmo que eu tanto queria dizer-lhe. Mas, enfim, como poderia eu maltratar um homem que teve o gesto caridoso de passar uma hora sentado à minha cabeceira a falar de outras coisas além de pílulas, tisanas, emplastros e sanguessugas? Foram momentos agradáveis. Estou demasiado fraco para ler, mas gostaria de fazer alguma coisa interessante. Por que não chamar a senhorita Dean para acabar aquela longa história? Sou capaz de lembrar os pontos principais até o momento onde parou. É isso. Lembro-me de que o herói tinha fugido e ninguém mais soubera nada dele durante 3 anos, e a heroína tinha se casado. Vou tocar a campainha. Ela vai gostar de me ver com tanta disposição para conversar. A senhora Dean entrou. Ainda faltam 20 minutos para o seu remédio, observou ela. Chega de remédios, retruquei. O que eu quero? O senhor doutor disse que é para parar com os pós. Com todo o prazer. Mas não me interrompa. Sente-se aqui ao pé de mim e nem pense em tocar nesse sem fim de frascos e frasquinhos amargos como fel. Vá lá, tire a agulha e o novelo do bolso, isso mesmo. E agora continue a contar a história do Sr. Heathcliff, do ponto em que a senhora interrompeu até os nossos dias. Que fez ele? Foi estudar no continente e voltou transformado num cavalheiro? Ou arranjou alguma bolsa de estudos? Ou fugiu para a América e alcançou a fama à custa da exploração do país adotivo? Ou fez fortuna mais depressa pelas estradas da Inglaterra? Sabe, Sr. Lockwood, ele é bem capaz de ter feito um pouco de tudo isso, mas não posso asseverar. Como já disse, não sei como foi que enriqueceu, nem por que meios conseguiu sair da completa ignorância em que se encontrava. Mas, com sua licença, vou continuar a contar a história à minha moda, se achar que isso o distrai de vez em quando. Então, sente-se melhor esta manhã? Muito melhor. Ora, ainda bem. Parti com a senhorita Catarina para a Granja dos Tornos e, para minha agradável surpresa, ela se portou infinitamente melhor do que eu poderia supor. Parecia até dedicada demais ao senhor Linton e mostrava extremamente afetuosa com a irmã dele. Tanto um como um ou contra o outro não queriam, naturalmente, que nada lhe faltasse. Pode bem dizer que não era o espenheiro que se inclinava para as madressilvas, mas as madressilvas que enlaçavam os espinheiros. Nada de concessões de parte a parte. Uma mantinha inflexível, os outros é quem cediam. E quem pode ter mau gênio e mau humor quando não encontra oposição nem indiferença? Reparei que o Sr. Edgar morria de medo de irritá-la. Tentava disfarçar, mas assim que me ouvia repreendê-la, ouvia algum dos outros criados mostrar cara feia perante as suas ordens desabridas. Era bem visível a sua preocupação, pelo modo carrancudo como nos olhava, e que nunca acontecia quando o assunto era com ele. Repreendeu-me variadas vezes pela minha insolência e chegou a dizer-me que uma punhalada não faria sofrer mais do que ver a esposa ser desrespeitada. Para não afligir um patrão tão bondoso, aprendi a ser menos melindrosa, e durante 6 meses a pólvora mostrou-se tão inofensiva como a areia, pois ninguém aproximava fogo para fazê-lo explodir. Catarine passou por fases de tristeza e de mutismo, que o marido respeitava com solidário silêncio, atribuindo-as a uma mudança de caráter devido à grave doença que havia cometido, pois nunca fora dada a depressões. O regresso da alegria era por ele recebido com igual alegria. Não minto se disser que reinava entre eles uma felicidade genuína e sempre crescente. Mas isso acabou. Afinal, acabamos sempre por ter de pensar em nós antes de mais nada. Os mansos e os generosos apenas são mais justos no seu egoísmo do que os prepotentes, e a felicidade deles chega ao fim quando as circunstâncias mostram que o que mais interessa a um não é a principal preocupação do outro.
Foi numa tarde calma de setembro. Eu vinha do pomar com um cesto de maçãs que tinha apanhado. Começara a escurecer e a lua espreitava já por cima do muro alto do pátio, criando sombras indefinidas nos recantos formados pelas inúmeras partes salientes do casarão. Pousei a carga nos degraus, na porta da cozinha, para descansar e, ao mesmo tempo, aproveitar para respirar um pouco mais aquela aragem suave e perfumada. Estava de costas para a porta e olhos voltados para a lua, e então ouvi uma voz dizer atrás de mim: És tu, Nelly? Era uma voz grave, com sotaque estrangeiro. Havia algo, no entanto, no modo como pronunciar o meu nome que a tornava familiar. Voltei-me com medo para ver quem tinha falado, pois os portões estavam fechados e não tinha visto ninguém enquanto me encaminhava para os degraus. Vi um vulto mover-se no alpendre e, ao aproximar-me, divisei um homem alto vestido com roupas escuras, de pele e cabelos muito escuros. Estava encostado na porta com a mão no ferrolho, como se tensionasse abri-la. Quem poderá ser? Pensei. O Sr. Earnshaw? Não. A voz não se parece com a dele. Estou esperando há uma hora, continuou a voz enquanto eu permanecia boquiaberta. E durante todo esse tempo reinou um silêncio de morte. Nem me atrevia a entrar. Não me reconhece? Olha, não sou um homem estranho. Um raio de lua iluminou-lhe o rosto, faces malicentas, meio cobertas por fartas suíças negras, sobrancelhas carregadas, olhos encoados e um olhar estranho. Recordo-me bem dos olhos. Não pode ser! Exclamei, levando as mãos à boca, sem saber se estava ou não perante uma alma deste mundo. Não pode ser! Então tu voltaste? E és tu mesmo? És mesmo? Sim, sou eu, Heathcliff, respondeu, desviando a vista e olhando para as janelas que refletiam uma miríade de luas, mas não projetavam nenhuma luz de dentro. Eles estão em casa? Onde ela está? Não pareces contentes em me ver, Nelly. Mas não te aflijas. Ela está aqui? Responde. Quero só ter uma palavra com tua senhora. Vá dizer-lhe que está aqui uma pessoa de Gimmerton que quer falar com ela. Que irá dizer a ela? Exclamei. Que irá ela fazer? Se eu ainda não me refiz da surpresa, ela então vai ficar de cabeça perdida. És mesmo Heathcliff, não és? Mas estamos muito mudado. Não estou entendendo nada. Acaso te alistaste para o exército? Vá levar o meu recado, interrompeu ele com impaciência. Não terei sossego enquanto não fores. Por fim, arranjei uma desculpa e abri a porta. Estavam os dois sentados lado a lado, perto da janela aberta de par em par, com as portas de tabuinhas encostadas para trás, contemplando o morro dos ventos uivantes que se erguia altivo acima da neblina prateada, para além das árvores e dos prados e de todo o vale. Porém, não dava para ver a nossa antiga casa, já que foi construída sobre a outra vertente. Toda a cena, a sala, os seus ocupantes, a paisagem, respiravam uma tal tranquilidade que foi difícil para mim cumprir minha missão. Já ia saindo sem dar o recado, depois da pergunta acerca das velas, quando o impulso me fez retroceder e murmurar. Tem um sujeito de Gimmermont que quer falar com a senhora. O que ele quer? Quis saber a senhora Linton. Não lhe perguntei. Corre as cortinas, Nelly, ordenou, e traz o chá. Eu já volto. A senhora Linton saiu da sala. O senhor Edgar perguntou quem era, quem se mostrava muito interessado, por sinal. Alguém por quem a senhora não esperava, respondi. Heathcliff, o senhor não se lembra? O rapaz que vivia na casa do senhor Earnshaw. O quê? Aquele cigano, aquele caipira? E por que não disseste a Catarina que era ele? Psiu, o senhor não deve xingá-lo. A senhora ia ficar toda ofendida se o ouvisse. Ficou com o coração destroçado quando ele fugiu. Agora que este regresso vai enchê-lo de júbilo. O Sr. Linton dirigiu-se ao outro lado da sala, a uma das janelas que dava para o pátio. Abriu-a e debruçou-se. Deviam estar os dois lá embaixo, pois apressou-se em exclamar. Não fiques aí fora, meu amor. Manda entrar essa pessoa se for nossa conhecida. Daí a pouco ouvi a porta abrir-se e Catarina subir correndo, ofegante e completamente fora de si.
tão excitada que nem parecia estar feliz. A sua cara fazia supor, pelo contrário, alguma terrível calamidade. Edgar! Exclamou, meio sufocada, lançando os braços em volta do seu pescoço. Meu querido, Heathcliff voltou, está aqui, e apertou ainda mais o pescoço do marido. Está bem, protestou ele enfadado, mas não é razão para me estrangulares. Nunca o achei assim tão importante. Não precisas fazer tanto espalhafato. Sei que nunca gostaste dele, mas agora, se gostas de mim, tens de ser amigo dele também. Posso dizer-lhe para que suba? Aqui? Para a sala? E para onde haveria de ser? O Sr. Linton, incomodado, sugeriu que a cozinha seria o local mais apropriado. Catarine, perante a sobranceria dele, olhou meio zangada, meio zombeteira. Não, disse por fim. Para a cozinha eu não vou. Põe 2 mesas aqui, Ellen, uma para o teu patrão e para a senhorita Isabela, que pertence à fidalguia, e outra para Heathcliff e para mim, que pertencemos à plebe. Achas bom isso, querido? Ou queres que mande acender uma lareira para ti do outro lado? Se assim for, é só dizeres. Vou lá embaixo buscar meu convidado. Nem caibo em mim de tanta felicidade. Edgar, porém, impediu-a quando ela já se preparava para descer. Vai tu dizer a ele que suba, ordenou, dirigindo-se a mim. E tu, Catarine, podes mostrar-te satisfeita, mas tenta não seres absurda. Não é preciso que toda a gente te veja recebendo um criado que andou fugido como se fosse teu irmão. Desci e fui encontrar Heathcliff à espera do alpendre, com o ar de quem naturalmente contava que o mandariam entrar. Seguiu-me sem dizer palavra e levei-o à presença do senhor e da senhora, cujas faces, ruborizadas, eram denunciadoras da acesa discussão. Porém, era outro o sentimento que ruborizava as faces da senhora quando o amigo surgiu na porta. Correu para ele, pegou suas mãos e o levou até o senhor Linton. Depois pegou na mão de Linton e pediu para que ele estendesse. Ele ficou relutante e apertou seus dedos entre os do visitante. Agora que a luz do fogo e dos candelabros batia em cheio nele, eu estava boquiaberta com a transformação de Heathcliff. Tinha se tornado um homem alto, atlético, bem constituído, ao lado do qual meu patrão parecia um rapazinho magricela. O seu porte aprumado era indício de ter servido ao exército. A sua expressão era muito mais madura e decidida que a do Sr. Linton. Adivinha-se nela inteligência sem quaisquer sinais da degradação de outros tempos. Porém, o sobrolho carregado retinha ainda uma certa ferocidade semi-placada, e os olhos negros chispavam com o fogo reprimido, e a postura era de grande dignidade, sem quaisquer indícios de rudeza, se bem que demasiado austera para se tornar cativante. O meu patrão estava tanto ou mais espantado do que eu. Teve um minuto de manifesta hesitação, sem saber como havia que se dirigir ao caipira, como ele o chamara. Heathcliff retirou a mão esguia de entre as dele e fitou-o com frieza até ele se resolver a falar. Tenha a bondade de se sentar. A senhora Linton, em nome dos velhos tempos, pediu-me que o recebesse com cordialidade, e eu, naturalmente, fico sempre muito feliz quando alguma coisa lhe dá prazer. Sentou-se de frente para Catarine, que não tirava os olhos dele como se temesse que ele evaporasse caso ela desviasse o olhar. Ele, por seu turno, poucas vezes levantava os olhos, apenas uma vez ou outra, e de fugida, mas era cada vez mais visível o deleite que sentia nessa troca furtiva de olhares. A felicidade recíproca que os invadia era intensa demais para dar lugar a constrangimentos. O mesmo não se passava com o Sr. Edgar, que estava lívido de contrariedade, sentimento esse que atingiu o clímax quando a mulher se levantou e, atravessando a sala, agarrou de novo as mãos de Heathcliff, rindo a gargalhadas, completamente fora de si. Amanhã vou julgar que tudo isto foi um sonho. Não vou acreditar que te vi e te toquei e falei contigo uma vez. E tu foste tão cruel, Heathcliff. Não merecias esta recepção. Ficares 3 anos ausente e sem dares notícias, e sem nunca pensares em mim. Pensei mais em ti do que tu em mim, segredou ele. Mas pouco depois ouvi dizer que tinhas casado, Kate.
Enquanto fiquei esperando lá embaixo, no pátio, o plano que eu tracei foi poder ver o teu rosto de relance mais uma vez, olhando-me com surpresa e, quem sabe, falso contentamento. Depois, ajustar contas com Hindley e, finalmente, antecipar-me ao julgamento e executar eu mesmo a minha própria sentença de morte. Mas a tua recepção tirou essas ideias da minha cabeça. Livra-te, no entanto, de ficares de cara feia de próxima vez. Não, não. Desta vez não vais mais me mandar embora de novo. Tiveste mesmo pena da outra vez, não tiveste? Sabes, eu tive as minhas razões. Passei por muitas provações desde que ouvi a tua voz pela última vez e tens de me perdoar-me, pois lutei sempre pensando em ti. Catarine, a menos que queiras tomar o chá frio, peço-te o favor de vires para a mesa. Interveio Linton, esforçando-se para manter seu tom habitual e a delicadeza possível. O Sr. Heathcliff tem uma longa caminhada pela frente até onde possa pernoitar, e eu estou com sede. Catarine tomou seu lugar junto ao bule, e a senhorita Isabela ocorreu à sala, ao chamado da campainha. Quanto a mim, retirei-me depois de lhes ter chegado as cadeiras para a frente. A refeição não durou nem 10 minutos, e Catarine nem chegou a servir-se, incapaz de comer ou beber fosse o que fosse. Edgar entornou o chá nos pires e só bebeu 1 ou 2 goles. Naquela tarde, a visita de Heathcliff não se prolongou por mais de 1 hora. Perguntei-lhe a saída e ia a Gimmerton. Não, vou ao Morro dos Ventos Uivantes, respondeu. O Sr. Earnshaw convidou-me esta manhã quando fui visitá-lo. O Sr. Earnshaw o convidara. Ele fora visitá-lo. Pensei muito nessas frases depois dele ter ido embora. Teria se tornado uma hipocrisia ou uma hipócrita e voltado, agora que a aldeia com alguma patifaria em mente? Dava que pensar. Tive um pressentimento. Dizia-me o coração que era melhor ele ter ficado por onde andava. No meio da noite, fui despertada do primeiro sono pela senhora Linton, que viera sorrateira até o meu quarto e, sentando-se na cama, puxou meus cabelos para me acordar. Não consigo dormir, Ellen. Quero que alguém vivo me faça companhia nestas horas infelizes. Edgar está aborrecido por eu estar feliz com uma coisa que não lhe interessa. Não abre a boca e não ser para dizer coisas mesquinhas e idiotas. Diz que sou cruel e egoísta por querer conversar, quando ele está indisposto e morrendo de sono. Arranja sempre maneira de ficar indisposto com a mínima contrariedade. Teci alguns louvores a Heathcliff, e Edgar, ao ouvir-me, desatou a chorar, ou de enxaqueca ou de inveja. Então levantei-me e vim embora. E agora que a senhora foi elogiar o Heathcliff ao seu marido? Observei. Quando eram pequenos, não suportavam um ao outro, e aposto que Heathcliff detestaria também ouvi-la elogiar o Sr. Edgar. A natureza humana é assim. Não fale mais dele ao seu marido, a menos que queira entrar em guerra aberta com ele. Mas não achas que é um sinal de fraqueza? Eu não sou invejosa. Nunca me incomodou o brilho do cabelo louro de Isabela, nem a brancura da sua pele, nem a sua elegância, nem a predileção que toda a família tem por ela. Até tu, Nelly, quando nos vês a discutir, corres logo à defesa de Isabela. E eu cedo como uma mãe sensata. Começo a chamá-la de minha querida e a afagá-la até passar a birra. O irmão gosta que nos demos bem, e isso me agrada. São os dois muito parecidos, uns meninos mimados que acham que o mundo gira em torno deles, apesar de fazer suas vontades, acho que um castigo bem aplicado só lhes faria bem. Está enganada, senhora Linton. São eles que lhe fazem as vontades. Havia de ser bom e bonito se não fizessem. E a senhora bem pode dar-se ao luxo de satisfazer alguns dos caprichos deles, desde que se antecipem a todos os seus desejos. Mas olhe que pode acabar por tropeçar em algum obstáculo intransponível para ambas as partes, e nessa altura, aqueles a quem chama fracos são bem capazes de se mostrar tão obstinados como a senhora. E então trava-se uma luta de morte. É isso que queres dizer, Nelly? Retorquiu, dando uma gargalhada. Não, ouve bem o que te digo. Tenho tanta confiança no amor de Linton que estou convencida de que se o matasse, ele não reagiria. Aconselhei a estimá-lo ainda mais por ele a amar tanto. E estimo, ela respondeu. Mas não é preciso chorar por uma ninharia. Isso é infantilidade.
Em vez de se debulhar em lágrimas por eu ter dito que Heathcliff era agora digno do respeito de qualquer pessoa e que seria uma honra para o fidalgo mais importante da região ser seu amigo, devia ter sido ele a dizê-lo e ter até a amabilidade de se mostrar satisfeito, visto que Heathcliff se portou de maneira impreensível, achou eu, apesar das razões que deve ter contra Edgar. Vai ter de se habituar a Heathcliff e é melhor aprender a gostar dele. Que pensa da ida de Heathcliff ao Morro dos Ventos Uivantes? Aparentemente está muito mudado, um bom cristão, de mão amiga estendida a todos os seus inimigos. Ele explicou tudo, disse ela. Também fiquei intrigada como tu. Disse que foi lá para te pedir notícias minhas, pois pensava que ainda morávamos lá. E Joseph chamou Hindley, que saiu e começou a perguntar o que tinha feito e como é que tinha conseguido levar a vida, até que acabou por mandá-lo entrar. Tinha mais pessoas lá dentro, jogando cartas, e Heathcliff juntou-se a eles. O meu irmão perdeu algum dinheiro a favor dele, e vendo-o tão abonado, convidou-o a voltar lá esta noite, convite que ele aceitou. Hindley não é nada cuidadoso na escolha dos amigos, e nem sempre se deu o trabalho de ponderar as razões que poderiam levá-lo a desconfiar de alguém a quem torpemente ofendeu. Mas Heathcliff garantiu-me que os motivos que o levaram a reatar relações com seu antigo algoz foram o desejo de se instalar perto da granja e o apego que sente pela casa onde viveu, e também a esperança de que eu terei, assim, mais oportunidades de visitá-lo do que se ficasse alojado em Gimmerton. Pretende oferecer um bom dinheiro ao meu irmão para morar no Morro dos Ventos Uivantes, e a ganância de Hindley vai sem dúvida levá-lo a aceitar. Sempre foi ávido por dinheiro, embora o que apanha com uma mão logo joga fora com a outra. Belo lugar para um jovem se fixar, disse eu. Não receia as consequências, Sra. Linton? O meu amigo não me preocupa, respondeu de pronto. O seu espírito forte irá mantê-lo longe dos perigos. Hindley é que me preocupa um pouco, mas este já não consegue descer mais baixo do que estar. E quanto à possibilidade de violência física, vou estar preparada. O que se passou esta noite reconciliou-me com Deus e com os homens. Estava revoltada com a divina providência. Sofri muito, muito, Nelly. Se esta criatura com quem vivo soubesse o quanto, teria vergonha de tentar impedir um fim desse sofrimento com a sua petulância vã. Foi para poupá-lo que suportei tudo sozinha. Deixasse eu transparecer a agonia em que tantas vezes me encontrava e ele teria aprendido a ansiar pelo seu alívio tanto quanto eu. Mas tudo isso já passou e não guardo ressentimentos. Sinto-me em paz e capaz de suportar seja o que for daqui adiante. Se a mais perversa das criaturas me esbofetasse, não só lhe daria a outra face, como lhe pediria perdão por tê-la provocado. E para prová-lo, vou agora mesmo fazer as pazes com Edgar. Boas noites. Sou um anjo. E, com essa lisonjeira convicção, retirou-se. Na manhã seguinte, era bem patente o êxito da resolução em boa hora tomada. O Sr. Linton não só pusera de lado a impertinência, como não levantara objeções a que Isabela a acompanhasse naquela tarde ao Morro dos Ventos Uivantes. Catarine retribuiu-lhe a generosidade com tantas e tão calorosas manifestações de afeto e de carinho que, durante uns dias, a casa parecia um paraíso, e todos, patrão e criados, usufruíam dessa perpétua felicidade. Heathcliff, ou melhor, Sr. Heathcliff, como passaria a tratá-lo, tomou a liberdade de começar a fazer algumas visitas cautelosas à Granja dos Tordos. Parecia querer avaliar até que ponto o dono da casa suportaria sua intrusão. Catarine, por seu turno, achou por bem moderar as demonstrações de alegria com que recebia. Assim, pouco a pouco, ele foi conquistando o direito de sua visita ser esperada com naturalidade. Conservara muito da reserva que o caracterizava na adolescência e que tão sutil se revelava ao ajudá-lo a reprimir qualquer manifestação mais exuberante dos seus sentimentos. A desconfiança do meu patrão conheceu uma calmaria, a ponto de, levado a certos acontecimentos, tê-la canalizado durante algum tempo em outra direção. Essa nova fonte de preocupações surgiu com a inesperada fatalidade de Isabella Linton, quando sentiu-se súbita e irresistivelmente atraída pelo visitante que o Sr. Edgar tão a contragosto tolerava. Ela era, nessa altura, uma encantadora jovem de 18 anos,
infantil nas atitudes, mas senhora de um espírito e sentimentos igualmente vivos e de um temperamento aceso, até demais quando a irritavam. O irmão, que a amava com grande ternura, ficou apavorado com essa inclinação tão absurda. Além da degradação social proveniente da união com um homem sem nome e da possibilidade de todos os seus bens, por falta de um herdeiro homem, poderem ir para as mãos de Heathcliff. Edgar era suficientemente inteligente para perceber as intenções de Heathcliff e saber que, apesar de exteriormente tão mudado, a sua mente sempre fora e permaneceria inalterável. E como temia essa mente! Provocava nele sentimentos de revolta e todo ele se retraía só de pensar em entregar a Isabela à guarda de tal homem. Mas se retrairia ainda se soubesse que a afeição dela nascera sem ser solicitada e não despertava no objeto amado reciprocidade de sentimentos. É que no momento em que se descobriu a sua existência, logo atribuiu a culpa à má-fé de Heathcliff. Já todos tínhamos reparado havia algum tempo que algo afligia a senhorita Linton. Mostrava-se irritada e enfadada e passava a vida a implicar com Catarine, com o risco iminente de esgotar sua paciência, em geral já muito limitada. Começamos por desculpá-la, atribuindo seu comportamento à falta de saúde, pois mirrava e definhava a olhos vistos. Até que um dia a sua impertinência atingiu os limites. Recusou-se a tomar café da manhã, queixando-se de que os criados não faziam nada do que ela mandava. A senhora a tratava como se ela não existisse, e Edgar a ignorava, apontando ainda que tinha apanhado uma gripe por termos deixado as portas abertas e o fogo apagado só para o humilharmos e mais uma centena de outras faltas igualmente frívolas. Foi então que a senhora Linton, peremptória, insistiu para que fosse para a cama e, ralhando, ameaçou que ia mandar chamar o médico. Mal ouviu o nome do Sr. Kenneth, afirmou imediatamente que a sua saúde estava perfeita e que era apenas a rispidez de Catarine que a punha triste e mal-humorada. Como podes dizer que eu sou ríspida, sua marota? Exclamou a senhora, perplexa com essa afirmação tão pouco razoável. Estás de certo perdendo a razão. Vá, diz lá que eu sou muito ríspida. Ontem, soluçou Isabela. E agora também. Ontem? Em que ocasião? Durante nosso passeio pela charneca. Mandaste que eu fosse dar uma volta por onde quisesse, enquanto tu foste passear com o Sr. Heathcliff. E é a isso que chamas de ríspida? Não tive a intenção de me ver livre de ti. Para mim, tanto fazia estares ali ou não. Apenas achei que a minha conversa com Heathcliff não tinha nada que pudesse te interessar. Não foi nada disso. Mandaste-me embora para longe porque sabias que eu queria ficar. Ela estará boa da cabeça? Exclamou a senhorita Linton, voltando-se para mim. Vou repetir a nossa conversa palavra por palavra, Isabela, e tu me dirás que encanto poderia ter para ti. Quero lá saber da conversa. O que eu queria era estar com... Então, disse Catarina ao vê-la hesitar. Com ele. E não vou deixar que me afastes outra vez. Pareces um cão num osso, Kate. Só tu é que pode ser amada, mas ninguém. Mas que grande atrevimento! Nem quero acreditar num disparate destes. Não é possível que queiras atrair as atenções de Heathcliff com o que quiseres ou consideres uma pessoa simpática. Espero não ter entendido o que disseste, Isabela. Entendeste sim. Amo-o mais do que tu alguma vez amaste Edgar, e ele talvez me ame, se tu o deixasses. Nesse caso, não queira estar no teu lugar, nem por um reino, declarou Catarina com uma grande ênfase e parecia sincera. Nelly, ajuda-me a fazê-la ver que isso é uma loucura. Diz-lhe que espécie de homem é Heathcliff. Um enjeitado, sem educação, sem cultura. Uma charneca árida, cheia de espinhos e pedras. Mais depressa soltaria aquele canário no parque um dia de inverno do que te aconselharia a se entregares ou entregares o seu coração a Heathcliff. Isso só prova que é o teu deplorável desconhecimento do seu caráter que meteu esse sonho impossível na tua cabeça, nada mais. Sim, não penses que ele oculta rios de benevolência e afeição sob toda aquela dureza exterior. Ele não é nenhum diamante bruto, nenhuma ostra grosseira onde se esconde uma pérola. É um homem terrível, feroz, desapiedado.
Nunca lhe digo: deixa este ou aquele inimigo em paz, porque seria mesquinho ou cruel prejudicá-los. Ou o que lhe digo é: deixe-os em paz, porque eu detestaria vê-los maltratados. E ele, Isabela, seria capaz de te esmagar como um ovo de passarinho se te tornasses um fardo demasiado incômodo. Sei que seria incapaz de amar Malinton, embora o ache mais capaz de casar com a tua fortuna e a tua condição. A avareza está cada vez mais enraizada nele. Pronto, aqui tens o seu retrato, e feito por alguém que é amiga dele, tão amiga que se o visse seriamente interessado em te apanhar, até talvez me calasse e te deixasse cair na armadilha. A senhorita Linton fitava a cunhada, transbordando de indignação. É vergonhoso, vergonhoso! És pior do que 20 inimigos, a tua amizade só destila veneno. Ah, então não acreditas em mim. Pensas que falo por despeito? Sei que fazes, e horroriza-me esse teu procedimento. Tanto melhor. Faz como bem quiseres. Foi o que eu fiz, e agora, perante toda a insolência, dou o assunto por encerrado. E eu que sofra com o egoísmo dela, disse Isabela, soluçando quando a senhora Linton saiu do quarto. Todos estão contra mim. Ela destruiu a minha única consolação, mas só disse mentiras, não foi? O Sr. Heathcliff não é nosso inimigo, é um homem honrado, honesto. Senão, como ele iria lembrar-se dela? Tire-o de seus pensamentos, senhorita Isabelle. Pedi. Aquilo é a ave de mau agouro, não é para a senhorita. A senhora Linton foi uma dura, mas não posso contradizê-la. Ela conhece o coração dele melhor do que eu ou qualquer outra pessoa e nunca o faria parecer pior do que é. As pessoas honestas não escondem os seus atos. O que faz para viver? Como fez fortuna? Por que razão veio morar no Morro dos Ventos Uivantes, na casa de um homem que ele odeia? Ouvi dizer que o Sr. Shaw está cada vez pior desde que ele chegou. Passaram a noite inteira jogando e Hindley já hipotecou a propriedade. Não faz mais nada senão comer e jogar. Foi o que ouvi dizer a semana passada. Quem me disse foi Joseph, quando o encontrei em Gimmerton. Nelly, disse ele, vamos ter a polícia lá em casa para fazer investigações por causa das brigas. Houve um que ficou quase sem dedos e outro que sangrava que nem um vitelo. Sabe que mais? Quem devia ir preso era o patrão. Mas esse nem tanto medo de banco dos réus ou dos juízes como de Pedro, Paulo, João, Mateus ou outro qualquer. Parece até que gosta, que faz por isso. Aquele Heathcliff virou um belo espertalhão, capaz de rir como alguém de uma boa piada. Quando vai à granja, ele não nos conta a vidinha revelada e regalada que ele levava entre nós. Ora, escuta. Levanta-se ao pôr do sol e daí para frente é só jogar dados e beber de janelas fechadas e velas acedas até o meio-dia do outro dia. Só então o tresloucaldo do patrão sobe para o quarto gritando e praguejando, de forma que as pessoas decentes têm de tapar os ouvidos envergonhadas, e o velhaco fica contando os ganhos e comendo e dormindo, e ainda vai trocar conversa com a mulher do vizinho. E dá mesmo para ver como o dinheiro do pai da senhorita Catarina vai passando para o bolso dele, e como o irmão dela se afunda cada vez mais, enquanto ele vai dando uma ajuda. Sabe, senhorita, Joseph é um velho rabugento, mas não é nenhum mentiroso, e se o que ele diz sobre Heathcliff é verdade, a senhorita não vai querer um marido assim, vai? Estás se concluiu com eles, Ellen, replicou Isabela. Não vou dar ouvido às tuas calúnias. Deve ser bem grande a tua malevolência para quereres me convencer de que não existe felicidade neste mundo. Se ela teria se curado sozinha dessa fantasia ou se teimaria em dar-lhe continuidade, isso eu não sei, pois teve bem pouco tempo para pensar no assunto. No dia seguinte, houve um julgamento na cidade mais próxima e o meu patrão teve de comparecer. Sabendo da sua ausência, o Sr. Heathcliff veio mais cedo que de costume. Catarina e Isabela estavam na biblioteca, ainda zangadas, uma com a outra, mas em silêncio. Esta última, preocupada com a sua recente indiscrição ao revelar, num fugaz excesso de paixão, seus sentimentos mais secretos, a primeira, depois de muito pensar no sucedido, deveras ofendida com a sua companheira, se agora tinha vontade de rir de tanta petulância, não queria dar essa impressão à outra. Riu de fato, mas foi quando viu Heathcliff passar junto da janela. Eu estava varrendo a lareira e reparei no sorriso malicioso que aflorou em seus lábios.
Isabela, absorta em seus pensamentos ou na leitura, não se mexeu até a porta ser aberta, quando já era tarde demais para tentar escapar, o que de bom grado teria feito se tivesse tido a oportunidade. Entra, ainda bem que vieste, exclamou a senhora alegremente, puxando uma cadeira para junto do fogo. Aqui estão duas almas muito tristes à espera de uma terceira que venha derreter o gelo entre elas, e tu és precisamente quem nós escolheríamos. Sabes, Heathcliff, vou ter a honra de te apresentar alguém que te estima ainda mais do que eu própria. Espero que te sintas lisonjeado. Não, não é Nelly, não olhes para ela. É a minha pobre cunhadinha, que está de coração despedaçado só pela mera contemplação da tua beleza física e moral. Estás nas tuas mãos, tornastes o irmão de Edgar. Não, Isabela, não fujas, prosseguiu, agarrando com um pretexto e com pretenso ar de brincadeira a moça que, atordoada, levantara-se indignada. Desentendemo-nos como duas gatas por tua causa, Heathcliff, e eu saí perdendo nos protestos de devoção e admiração. E ainda por cima, fui informada de que se eu tivesse a delicadeza de ficar afastada, a minha rival, como ela se considera, desfecharia uma seta direta no seu coração que te prenderia para sempre e lançaria a minha lembrança no eterno esquecimento. Catarine, disse Isabela, recuperando a dignidade sem tentar defender-se da mão que apertava seu braço. Agradeço que respeites a verdade e não me calunies, nem mesmo por brincadeira. Sr. Heathcliff, tenha a bondade de pedir à sua amiga que me solte. Ela se esquece de que o senhor e eu não somos amigos íntimos e que o que diverte é para mim indivisivelmente penoso. Como o visitante não respondeu e foi se sentar, mostrando-se indiferente aos sentimentos que ela pudesse nutrir por ele, Isabela voltou-se para sua torturadora e implorou-lhe um sussurro que a libertasse. Nem pensar, gritou a senhorita Linton. Nunca mais vai dizer que sou como um cão agarrado a um osso. Ficas aqui, sim, senhora. Então, Heathcliff, não está satisfeito com a bela notícia que te dei? Isabela jura que o amor de Edgar por mim não é nada comparado com o que sente por ti. Tenho certeza de que foi mais ou menos isso que ela disse, não foi, Ellen? E não come nada desde o nosso passeio de anteontem, de desgosto e raiva por eu tê-la privado da sua companhia por achar que não a interessava. Deve estar enganada, disse Heathcliff, rodando a cadeira e colocando-se de frente para elas. Seja como for, neste momento ela só deseja estar longe de mim. E fitou demoradamente o objeto do seu discurso, como se tratasse de algum bicho estranho e nojento, uma centopeia das Índias, por exemplo, que a curiosidade nos leva a fixar, apesar da aversão que provoca. A pobrezinha não aguentou mais. As suas faces empalideceram, ruborizaram-se sucessivamente, e com os cílios orlandos em lágrimas, usou toda a força dos dedos frágeis para se libertar das garras de Catarina. Percebendo, porém, que mal afastava um dedo do braço, logo o outro se cravava, e que não era capaz de soltar todos ao mesmo tempo, começou a usar as unhas, que, afiadas como eram, não tardaram a ornamentar a opressora com profundos vergões vermelhos semicirculares. Mas ela é uma fera! Exclamou a senhorita Linton, soltando-a e sacudindo a mão do Írida. Desaparece daqui, pelo amor de Deus, e que eu não torne a ver essa tua cara de víbora. Que tolice mostrar-lhes as tuas garras. Não vês a que conclusão ele vai chegar? Cuidado, Heathcliff. Olha que são armas mortíferas. Cuidado com os teus olhos. Arrancava-lhe os dedos se alguma vez me ameaçasse. Foi a sua resposta brutal quando a porta se fechou atrás de Isabela. Por mais que irritaste a criatura desta maneira, Cat. Não estavas a dizer a verdade, estavas? Claro que estava, asseverou ela. Há semanas que anda perdida de amores por ti, e as cenas que ela fez esta manhã, e os impropérios que me disse, e tudo é porque lhe apresentei claramente os teus defeitos, a fim de moderar tanta adoração. Mas deixemos isso. Só a quis castigar pela sua petulância, foi tudo. Quero-lhe bem demais, meu querido Heathcliff, para permitir que lhe deites a mão e a devores por completo. E eu bem de menos para tentar, contrapôs ele, exceto talvez a maneira dos vampiros. Havias de ouvir falar de coisas muito estranhas se eu vivesse sozinho em essa deslavada boneca de cera,
A menos estranha seria pintar-lhe sobre a pele branca as cores do arco-íris e pôr-lhe aqueles olhos azuis todos pretos, dia sim, dia não, parecessem detestavelmente como os de Edgar. Silenciosamente, queres tu dizer, observou Catarine. São os olhos de pomba, os olhos de anjo. Ela é herdeira do irmão, não é? Perguntou ele após um breve silêncio. Devia custar-me admitir tal coisa, mas meia dúzia de sobrinhos hão de dar-lhe cabo do título, se Deus quiser. Esquece esse assunto por agora. Estás a mostrar-te demasiado interesse na fortuna do teu vizinho. Lembra de que a fortuna desse vizinho é minha. Se fosse minha, também não deixaria de o ser, atalhou Heathcliff. No entanto, Isabella Linton pode ser parva, mas não é louca. Em resumo, o melhor é esquecermos o assunto, como sugeriste. E foi o que fizeram, pelo menos nas palavras. No tocante a Catarine, provavelmente também no pensamento. Quanto ao outro, estou certa de que pensou nisso muitas vezes ao longo da tarde. Via-o sorrir interiormente, um sorriso que mais se assemelhava a um esgar, e mergulhar em ominosa meditação sempre que a senhorita Linton se ausentava da sala. Tomei a decisão de vigiar todos os seus movimentos. O meu coração pendia invariavelmente mais para o lado do patrão do que de Catarine, e com razão, pensava eu, pois ele era bondoso, digno de confiança e honrado, ao passo que ela, bem, não se pode dizer que ela fosse o oposto, mas parecia permitir-se tantas liberdades que eu confiava muito pouco nos seus princípios e simpatizava ainda menos com o seu feitio. O meu maior desejo era que acontecesse alguma coisa que libertasse pacificamente tanto o Morro dos Ventos Uivantes como a granja das garras do Sr. Heathcliff, e tudo voltasse a ser como era antes. As suas visitas eram para mim um constante pesadelo, e desconfio também para o meu patrão. A presença dele no morro era uma afronta inconcebível. Parecia que Deus tinha abandonado a ovelha tresmalhada aos seus próprios erros e eu via uma fera solta, interpondo-lhe entre a ovelha e o redil, à espera de uma oportunidade para atacá-la e destruí-la. Capítulo 11. Às vezes, enquanto meditava sozinha sobre tudo isso, levantava-me tomada de súbito terror, punha a touca e ia ver como estavam as coisas no Morro dos Ventos Uivantes. Estava convencida de que era meu dever avisar o Sr. Earnshaw sobre o que diziam quanto ao seu comportamento, mas lembrava-me dos seus indiscutíveis maus hábitos e, sem esperança de o ajudar, desistia de entrar novamente naquela casa lúgubre, duvidando que me desse ouvidos. Uma vez, ao desviar-me do meu caminho habitual para Gimmerton, passei junto à velha cancela. Foi mais ou menos na altura em que se passou o que lhe acabei de contar. Era uma tarde fria e clara, a terra estava despida de vegetação e a estrada poeirenta e dura. A certa altura, cheguei a um ponto do caminho em que havia uma pedra na encruzilhada, com a estrada que seguia para a charneca à esquerda. Era um tosco marco de arenito, mas as letras MV gravadas do lado virado para o norte, a letra G a leste e as letras G e T a sudoeste. Servia de poste de orientação para a Granja dos Tordos, o Morro dos Ventos Uivantes e a vila. O sol reluzia no marco escuro e sombrio, relembrando o verão. Não sei explicar porquê, mas de repente meu coração encheu-se de recordações da infância. Hindley e eu havíamos tido ali um esconderijo 20 anos atrás. Contemplei longamente o bloco gasto pelo tempo e, inclinando-me, reparei num buraco rente à base, ainda cheio de cascas de caracóis e seixos que gostávamos de armazenar junto com outras coisas perecíveis. E com uma incrível realidade, imaginei meu companheiro de outros tempos sentado na relva seca, com aquela sua cabeça grande, castanha, inclinada para a frente e a mãozinha escavando a terra com um pedaço de ardósia. Pobre Hindley! Exclamei involuntariamente. E então levei um susto. Os meus olhos corpóreos fizeram-me crer por momentos que a criança levantava a cabeça e me fitava. Tudo terminou no piscar de olhos, mas imediatamente senti uma vontade irresistível de ir ao morro. A superstição obrigou-me a ceder a esse impulso. Será que já morreu? Pensei. Ou vai morrer? Seria isto um presságio de morte?
À medida que se aproximava da casa, senti-me cada vez mais perturbada e, quando a avistei, estremeci. A aparição precedera-me. Lá estava ele, olhando para mim por trás da cancela. Foi o que me ocorreu ao ver um rapazinho de olhos castanhos e cabelos encaracolados com o rosto rosado encostado às grades. Refleti melhor e cheguei à conclusão de que devia ser Harrington, o meu Harrington. Não estava muito diferente de quando o deixara 10 meses atrás. Deus o abençoe, meu filho! Gritei, esquecendo por momentos meus estúpidos receios. Harrington, sou eu, Nelly, a Nelly, a sua ama. Mas ele afastou-se do alcance dos meus braços e pegou uma grande pedra. Vim ver seu pai, Harrington, acrescentei, adivinhando pela sua atitude que, se ainda se lembrava da Nelly, não a reconheceria na minha pessoa. Levantou a pedra para me agredir. Enceitei então logo o discurso para acalmá-lo, que não surtiu nenhum efeito. A pedra acertou-me na touca, e dos lábios titubeantes do menino jorrou uma torrente de palavras e palavrões que, entendesse ele ou não o que estava dizendo, eram proferidos com uma ênfase perfeita, e seu rosto de criança exibia uma agressividade chocante. Acredite, Sr. Lockwood, que me senti mais magoada que ofendida. Quase chorando, tirei uma laranja do bolso para acalmá-lo. Hesitou, mas arrancou-a da minha mão como se pensasse que eu quisesse apenas enganá-lo e não dá-la de verdade a ele. Mostrei-lhe outra então, que mantive longe do seu alcance. Quem lhe ensinou essas palavras, meu menino? Foi o senhor vigário? Raios partam a ti mais o vigário. Dá-me isso. Diga lá quem lhe ensinou essas palavras e eu lhe dou a laranja. Quem é o seu professor? É o diabo do meu pai. E o que eu sou? E o que o seu pai lhe ensina? Tentou agarrar a laranja, mas eu levantei mais alto. O que ele te ensina? Nada. Só que não lhe apareça pela frente. Não gosta de mim porque lhe rogo pragas. Ah, então é o diabo quem lhe ensina a rogar pragas? Não. Quem é então? Heathcliff. Perguntei-lhe se gostava de Heathcliff. Gosto. Querendo saber por que razão gostava de Heathcliff, conseguia entender apenas. Não sei. Faz com o papai o que papai faz comigo. Amaldiçoa o papai quando ele me amaldiçoa e diz que eu posso fazer o que bem quiser. Então o senhor vigário não o ensina a ler e a escrever? Não. Me disseram que o vigário ia engolir os próprios dentes se atrevesse a entrar por esta cancela. Heathcliff jurou isso. Dei-lhe a laranja e o mandei-o avisar o pai de que uma moça chamada Nelly o esperava na cancela do jardim para falar com ele. O garoto subiu a rampa e entrou em casa, mas quem apareceu na porta foi Heathcliff em vez do Sr. Hindley. Dei meia volta e corri pela estrada o mais depressa possível que pude, sem parar, até alcançar o marco de orientação, como se o diabo viesse no meu alcance. Esse acontecimento não tem muita relação com o caso da senhorita Isabela, mas estimulou-me a ficar alerta e fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para evitar que tal influência se estendesse à granja, ainda que isso pudesse desencadear problemas domésticos, uma vez que ia contra os desejos da senhora Linton. Na próxima vez que Heathcliff apareceu, Isabela estava dando de comer aos pombos no pátio. Durante 3 dias não dirigia a palavra à cunhada, mas deixara igualmente de iluminar-se, e o que para nós era um alívio. Não era hábito de Heathcliff dispensar atenções desnecessárias à senhora Linton. Porém, dessa vez, assim que a avistou, a sua primeira preocupação foi correr o olhar pela fachada da casa. Eu estava na janela da cozinha, mas me escondi. Ele então atravessou o pátio, foi falar com ela e disse-lhe qualquer coisa. Isabela pareceu envergonhada e fez menção de se afastar, mas Heathcliff agarrou seu braço impedindo-a, e ela desviou o rosto. Aparentemente, ele tinha feito alguma pergunta que ela não tinha intenção de responder. Olhou de novo para a casa e, julgando que ninguém o estava vendo, o patife teve o descaradamento de abraçá-la. Judas, traidor! Com que então também és um hipócrita? Quem? Nelly? Ouvi a voz de Catarina atrás de mim. O seu amiguinho, aquele tratante. Ah, já nos viu. Vem para cá. Será que vai ter o desplante de arranjar uma desculpa para fazer a corte à menina?
depois de ter tido e desdito que a odiava? A senhora Linton viu Isabela libertar-se e correr para o jardim. Um minuto depois, Heathcliff abriu a porta. Não conseguia esconder a minha indignação, mas Catarina, zangada, pediu silêncio e ameaçou pôr-me para fora da cozinha se eu tivesse ou fizesse o atrevimento de meter o bedelho onde não era chamado. Quem te ouvir há de pensar que és a dona da casa. Põe-te no teu lugar. E tu, Heathcliff, é capaz de me dizer o que te passou pela cabeça? Já te disse para deixares Isabela em paz. Espero que o faças, a menos que esteja farto de nós e queiras que Edgar te proíba de pôres os pés nesta casa. Deus o livre de fazer uma coisa dessas. Que Deus o conserve assim, dócil e manso. Cada dia que passa tenho mais vontade de mandá-lo desta para melhor. Cala-te, não me afrontes. Por que não fizeste o que pedi? Por acaso foi ela quem se lançou nos teus braços propositalmente? Que tens tu com isso? Ele resmungou. Tenho o direito de beijá-la se ela quiser, e tu nada podes fazer. Não sou teu marido e, por isso, não precisas ter ciúme. Eu não tenho ciúmes de ti, contrapôs a patroa. Tenho é medo de ti. E não me olhes com esse ar ameaçador. Se gostas tanto assim de Isabela, casa-te com ela. Mas será que gostas mesmo dela? Diz a verdade, Heathcliff. Ah, não respondes. De certo não gostas. E será que o Sr. Linton aprovaria tal casamento? Claro que aprovaria. Ele nem precisaria se dar o trabalho. A autorização dele não me interessaria para nada. Quanto a ti, Catarine, e já que estamos falando nisso, deixe que te diga uma coisa. Fica sabendo que eu sei que tens feito das boas. Ouviste bem? E se te iludes em pensar que eu não sei, é porque és louca. E se pensas que me consolas com falinhas mansas, é porque és mesmo uma idiota. E se imaginas que vou sofrer sem me vingar, vou te provar o contrário muito em breve. Entretanto, obrigado por me revelares o segredo da tua cunhada. Juro que tirarei dele o máximo proveito. E não te metas nesse assunto. Que nova faceta do teu caráter é esta? Exclamou a senhora Linton. Com que então fiz na tua vida um inferno? E vais vingar-te? Posso saber como, meu grande ingrato? Como foi que eu fiz tua vida um inferno? Não é de ti que me vou vingar. Não é esse o plano. O tirano maltrata os escravos, e estes não se revoltam contra ele, esmagam o que estão abaixo deles. Pode torturar-me até a morte se quiseres, mas permite que me divirta também um pouco. E tenta insultar-me o menos possível. Depois de arrasares o meu palácio, não penses que pode construir uma cabana e vangloriar-te das tuas generosidades ao oferecê-la para eu morar. Se eu pensasse que querias mesmo que eu depositasse e desposasse Isabela, cortava já o pescoço. O que te irrita é que não tenho ciúmes, não é? Mas também não voltarei a oferecer-te Isabela para esposa. É o mesmo que oferecer uma alma perdida a Satanás. Tal como ele, a tua alegria é ver os outros sofrerem. E provas bem o que digo. Edgar já se recuperou do acesso de fúria em que eu tenho e o teu regresso lhe causou, e eu estava começando a sentir-me segura e tranquila. Mas tu, irritado por saberes que estamos em paz, apareceste resolvido a provocar discussões. Pois então discute com Edgar e engana a irmã dele, se isso te dá prazer. Se achas que essa é a melhor forma de te vingares de mim. O diálogo ficou por ali. A senhora Linton sentou-se perto da lareira, ruborizada e melancólica. O seu estado de espírito a tornava intratável. Não conseguia dormir. Heathcliff manteve-se em pé, de braços cruzados, entregue aos seus pensamentos diabólicos. Foi assim que os deixei para ir procurar o patrão, que já estranhava a demora de Catarina. Ellen, disse ele quando entrei. Viste a senhora? Vi, está na cozinha, Sr. Linton. Está transtornada com o comportamento do Sr. Heathcliff. Na verdade, julgo que está na hora de pôr fim a essas visitas. Não é sensato ser benevolente estando as coisas como estão. Relatei então a cena do pátio melhor que pude e a discussão que se seguiu. Não me pareceu que isso pudesse prejudicar a Sra. Linton, a menos que ela depois defendesse Heathcliff.
Foi evidente a dificuldade que teve em ouvir meu relato até o fim, e as primeiras palavras que proferiu mostraram bem que não ia e não isentava a esposa de qualquer culpa. Isso é intolerável, exclamou. É uma vergonha que ela insista em tê-lo por amigo e querer abrigar-me e obrigar-me a suportar sua presença. Ellen, vai lá fora chamar os dois homens. Que esperem lá embaixo. Catarine não vai continuar a discutir com aquele biltre. Já fui tolerante demais com ela. Edgar desceu as escadas e ordenou aos criados que aguardassem no vestíbulo. Eu o segui até a cozinha. Lá dentro havia recomeçado violenta discussão. A senhora Linton, pelo menos, repreendia Heathcliff vigorosamente. Ele tinha se afastado pela janela, cabisbaixo, aparentemente envergonhado com a reprimenda. Heathcliff foi o primeiro a ver Edgar e fez sinal a Catarina para que se calasse, ao ver que ela obedeceu imediatamente ao se dar conta da razão da intimação. Que vem a ser isto? Indagou Linton, dirigindo-se a Catarine. Que noção tens tu do decoro para permaneceres aqui depois das palavras que este maldito te dirigiu? Ou esse é o seu modo habitual de se exprimir e já não achas errado? Talvez, por estares habituada a essa linguagem grosseira, penses que vou também me habituar. Edgar, estiveste a escutar pela porta? Perguntou a senhora, mostrando desprezo e desinteresse pela irritação do marido, com o propósito evidente de o provocar. Heathcliff, que erguera os olhos enquanto o Sr. Linton falava, deu uma gargalhada de escárnio ao ouvir as palavras de Catarine, aparentemente destinada a chamar a atenção do Sr. Linton, no que foi bem sucedido. Mas Edgar não estava disposto a envolver-se com ele em alterações. Até o momento não tenho tido muita paciência em aturá-lo, disse ele calmamente. Não porque ignorasse o seu caráter miserável e degradado, mas porque achava que o senhor era somente em parte responsável por ele, e porque Catarine quis continuar a amizade contigo, e eu consenti. Que insensato fui! A sua presença é moralmente tão pestilenta que envenena o mais virtuoso dos homens. Por essa razão, e a fim de evitar mais graves consequências, eu o proíbo de hoje em diante de pôr os pés nessa casa. Aproveito também para lhe ordenar que saia imediatamente. 3 minutos mais tornarão a sua vida involuntária e ignomiosa. Heathcliff mirou de alto a baixo com desprezo. Kate, o teu cordeirinho está bravo como um touro. Arrisca-se a partir a cabeça contra os meus punhos. Porém, Sr. Linton, lamento muito, mas não o acho digno de tal honra. O Sr. Linton olhou para o vestíbulo e me fez um sinal para que eu mandasse entrar os homens. Não arriscava qualquer contato físico. Obedeci o sinal, mas a Sra. Linton, desconfiada, veio atrás de mim e, quando ia chamá-los, puxou-me para trás e trancou a porta. Lindos métodos, disse ela em resposta ao olhar surpreso e zangado do marido. Se não tens coragem de atacá-lo, pede-lhe desculpa ou, pelo menos, dar-se por vencido. Assim, aprendes a não ostentares qualidades que não possuis. Não, vou engolir a chave antes que consigas tirá-la de mim. Bela recompensa recebi pela minha bondade para com os dois. Depois de ter sido indulgente para com a fraqueza de um e a maldade do outro, recebo como recompensa 2 provas das mais estúpidas e absurdas ingratidões. Edgar, eu estava a defender-te, a ti e aos teus. Por isso, agora, gostaria que Heathcliff te desse uma nova e uma sova por teres pensado mal de mim. Não foi preciso sova nenhuma para se obter o mesmo resultado. Edgar tentou arrancar-lhe a chave, mas Catarine arremessou-a com ímpeto para o fogo. Edgar foi então sacudido por um arrepio nervoso e ficou pálido como a morte. Nem que a sua vida disso dependesse, teria sido capaz de dominar aquele arrepio. Um misto de angústia e de humilhação apoderou-se dele e, apoiando-se ao espaldar de uma cadeira, tapou o rosto. Meu Deus, em outros tempos teria sido armado, cavaleiro, exclamou a senhorita Linton. Fomos derrotados, fomos derrotados. Se Heathcliff levantasse um dedo contra ti, seria o mesmo que o rei lançar seus exércitos contra um ninho de ratos. Anima-te, que ninguém te fará mal. Tu nem um cordeirinho és, parece antes um coelho recém-nascido. Faça bom proveito desse covardão com água nas veias, Kate, disse Heathcliff. Dou-te os meus parabéns pelo teu bom gosto.
Com que então foi por essa coisa trêmula e babona que tu preteriste? Um murro eu não daria, mas um pontapé daria de boa vontade. Está chorando ou será que vai desmaiar de medo? O valentão aproximou-se e deu um encontrão na cadeira em que o Sr. Linton se apoiava. Bem melhor teria sido manter-se à distância. O patrão endireitou-se no repente e desferiu-lhe na garganta um golpe que o teria prostrado, fosse ele um homem de compreensão mais fraca. O soco deixou por momentos sem respiração, e enquanto ele se recompunha, o Sr. Linton saiu para o pátio pela porta dos fundos e dirigiu-se para a entrada principal. Pronto, conseguiste por fim as visitas, choramingou Catarine. E agora sai daqui antes que ele regresse com um par de pistolas e meia dúzia de ajudantes. Se ele realmente nos ouviu, jamais o perdoará. Pregaste-me por uma bela peça, Heathcliff, mas agora vai, não percas tempo. Prefiro ver Edgar em maus lençóis do que tu. Julgas, porventura, que ele me dá um soco e não leva o troco? Gritou Heathcliff. Não, nunca. Antes de sair por aquele portão, vou amassar suas costelas como se ele fosse uma avelã coxa. Se não bater nele hoje, outro dia, vou atá-lo. Por isso, se dás algum valor à vida dele, deixe-me bater agora. Ele não vai voltar, menti eu. Lá vem o cordeiro e 2 jardineiros. Não vai, com certeza. Fica esperando que eles se escorrassem. Vêm armados de cacetes e o patrão deve estar observando da janela para ver se cumprem as ordens recebidas. Os jardineiros e o cocheiro estavam de fato ali, mas o Sr. Linton também, e já tinham chegado ao pátio. Heathcliff, após ponderar um pouco, achou melhor evitar uma luta com os 3 criados. Pegou no atiçador, partiu a fechadura da porta e de dentro, e escapuliu enquanto os outros tentavam entrar. A senhora Linton, muito nervosa, pediu-me que a acompanhasse ao andar de cima. Não desconfiava de minha contribuição para o desenrolar da situação e eu não pretendia contar-lhe nada. Estou às portas da loucura, Nelly, exclamou, atirando-se para cima do sofá. Sinto a cabeça latejando como se 1000 martelos me batessem. Avisa a Isabela que não apareça. Todo este rebuliço é culpa dela. Se ela ou mais alguém me irrita, perco a cabeça de vez. E se vires Edgar ainda esta noite, diga-lhe que corro o risco de adoecer gravemente. Tomara que isso não aconteça. Foi ele que me pôs neste estado e por isso quero assustá-lo. Além disso, se ele seria bem capaz de vir aqui para desatar e recriminar-me ou a lamuriar-se. Sabe Deus onde isso acabaria? Darás o meu recado, minha boa Nelly? Sabes bem que eu não tenho culpa nenhuma do sucedido. O que o teria levado a escutar pela porta? Heathcliff foi muito injurioso depois de nos deixares, mas eu depressa arranjaria a maneira de afastá-lo de Isabela e o assunto ficaria por ali. Agora, a situação complicou-se por causa da mania que alguns têm de escutar o que se diz a seu respeito. Quando ele abriu a porta com aquele olhar tresloucado, depois de eu ter gritado com Heathcliff para defendê-lo, até ficar rouca, pouco me importou que pudessem fazer um com o outro, principalmente quando percebi que, terminasse a discussão como terminasse, ficaríamos separados ninguém sabe por quanto tempo. Bem, se Heathcliff não pode ser meu amigo e se Edgar vai se tornar mau e ciumento, vou dilacerar meu coração dilacerando o meu. Será a melhor forma de acabar com tudo, se for levada até os limites. Mas é algo que farei apenas em último recurso. O Edgar não será apanhado de surpresa. Até agora, não tem me provocado muito. Tens de lhe mostrar o perigo de abandonar tal procedimento e lembrares a ele o meu temperamento impetuoso, que, quando espiaçado, toca as raias do furor. Sabe, Shelley, gostaria que apagasse do rosto essa apatia e te mostrasses um pouco mais preocupada comigo. O ar impassível com que recebia as suas instruções era sem dúvida exasperante, uma vez que haviam sido dadas com toda a sinceridade. Pensei, porém, que conseguia prever tão bem os próprios acessos de fúria, conseguiria também, exercitando a vontade, dominá-los. E também não era minha intenção assustar Edgar, como ela disse, e aumentar as suas preocupações apenas para lhe fazer a vontade. Por isso, não combinei nada com o patrão quando o vi e vi-se dirigindo para a sala.
Contudo, tomei a liberdade de voltar a fim de saber se recomeçaria uma discussão. Foi Edgar quem falou primeiro. Deixa-te ficar onde estás, Catarine, disse sem raiva, mas evidenciando alguma tristeza. Não me demoro, não vim para discutir, tampouco para fazer as pazes. Apenas quero saber se, após os acontecimentos de hoje, ainda pretendes dar continuidade a essa tua intimidade com ele. Ah, pelo amor de Deus, interrompeu a senhora batendo o pé. Pelo amor de Deus, não toquemos mais nesse assunto. O teu sangue frio não consegue ficar febril. Corre-te nas veias água gelada, mas não nas minhas, e este o sangue estar para ferver. E ver tanta frieza deixa-me desvairada. Se te queres ver livre de mim, tens de responder à minha pergunta. Vá, responde. E essa tua violência não me assusta. Descobri que, quando queres, consegue ser tão estoico como qualquer outra pessoa. Escolhe, corta as relações com Heathcliff ou comigo. Não é possível seres amiga dos dois ao mesmo tempo e exijo que me digas qual dos dois vais escolher. E eu exijo que me deixes. Exijo. Não vês que mal paro em pé? Edgar, saia daqui, por favor. Tocou a campainha com tanta impetuosidade que a quebrou. Eu a corri, serena. Aqueles ataques de fúria eram de fazer um santo perder a paciência. Lá estava ela batendo a cabeça no braço do sofá e rangendo os dentes com tanta força que pareceu querer estilhaçá-los. O Sr. Linton a fitava, tomado de súbito pavor. Mandou-me buscar água. Catarina, sem fôlego, não conseguia falar. Trouxe-lhe um copo de cheio, e uma vez que ela não queria beber, atirei umas gotas na sua cara. De repente, enrijeceu-se, revirou os olhos e ficou com as faces lívidas, cadavéricas. O Sr. Linton estava apavorado. Isto não deve ser nada, sussurrei. Não queria que ele se preocupasse, embora, para dizer a verdade, eu estivesse um pouco assustada. Tem sangue nos lábios, disse ele, estremecendo. Não se preocupe, respondi, e lhe contei de sua intenção de dissimular um ataque de nervos antes da chegada dele. Imprudentemente, fiz esse comentário em voz alta e ela me ouviu. Parou no mesmo instante, com os cabelos caindo pelos ombros, os olhos flamejantes e os músculos do pescoço e dos braços inacreditavelmente retesados. Achei que não sairia dali em um segundo osso partido. Porém, ela limitou seu olhar em volta e saiu da sala correndo. O patrão fez-me sinal para que a seguisse, e eu obedeci, mas apenas até a porta do quarto, pois ela impediu-me de avançar, fechando a porta na minha cara. Como na manhã seguinte Catarine não desceu para o café da manhã, subi para perguntar se queria que o servisse no quarto. Não, respondeu peremptória. Ouvi a mesma resposta no almoço, na hora do chá e na manhã seguinte. O Sr. Linton, por seu turno, passava o tempo na biblioteca e não me fazia quaisquer perguntas sobre as ocupações da esposa. Isabela e ele tiveram uma breve troca de palavras durante a qual Edgar tentou fazer vir à tona alguns sentimentos de horror em relação às atitudes de Heathcliff. Mas não conseguiu saber nada de concreto, pois ela apenas dava respostas evasivas. Viu-se assim obrigado a encerrar a conversa insatisfeito. Contudo, acrescentou que se ela fosse louca a ponto de encorajar aquele pretendente desprezível, cortaria todos os laços